Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler apenas os versos 2 ao 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, apenas dos versos 2 ao 5. Está aí no telão. Está na mesma versão que a minha. Isso, mesma versão. Acho que tranquilo. Então vou ler aqui, vocês acompanham aí. Assim está escrito: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Oremos mais uma vez, feche os olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, te louvamos e bendizemos por esta palavra que lemos aqui neste momento. Agradecemos porque o Senhor sempre fala aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, ministre a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui, Pai. Te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos tratando sobre o Evangelho, falando sobre o poder do Evangelho, a magnitude do Evangelho, a pureza do Evangelho. Mas também gostaria de falar sobre a reação, sobre a revolução que o Evangelho provocou no mundo. Interessante que quando a gente fala de revolução, isso é meio que complicado. E o dicionário fala que a revolução é uma mudança radical e profunda que pode transformar todas as esferas, tanto a esfera religiosa, a esfera social, política, tecnológica e tudo mais. Aí quando a gente olha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente olha para aquilo que Jesus fez, nós notamos que não somente a história foi mudada, mas tudo foi mudado por meio daquilo que Jesus fez. Tudo foi mudado. O mundo foi mudado, o mundo religioso, a esfera religiosa. Jesus provocou uma verdadeira mudança em todos os sentidos, irmãos. Em todos os sentidos. Estava pensando essa semana, até comentei com o Mário Júnior hoje, né, imagine aí, né, o nosso irmão Juan, o Vitão, né, e o Mário Júnior, chegando em mim: pastor, nós vamos acabar com o problema da Venezuela, aqui está pertinho da gente, e a gente quer que a igreja mande a gente para lá, e nós vamos pregar o Evangelho lá na Venezuela, nós vamos para Caracas, já resolvemos, né, e a gente já ajeitou tudo, nós vai de Kombi aqui da igreja, e nós vamos para lá. E parte os irmãos aí na Kombi da igreja em direção a Caracas, na Venezuela. O Vitão,
o Juan, né, e o Mário Júnior. Chega lá, né, e passam 3 semanas pregando o evangelho em Caracas. 3 semanas. Só que, de repente, eles ficam sabendo que algumas pessoas lá do governo já estão tramando e tirar a vida deles. Já assim, coisa feia mesmo. De repente eles falam, não, vamos sair daqui. E eles pegam a estrada e vão para 160 quilômetros de Caracas, mais ou menos ali em Vilhena, perto de Caracas, 167 quilômetros. E ali pregando o evangelho ali em Vilhena, perto de 167 quilômetros de Caracas, né, de repente chega um grupo de homens armados até o dente para tirar a vida do Juan, do Mário Júnior e do Vitão. E eles não veem outra solução do que voltar para o Brasil o mais rápido possível. E essas 3 semanas foram o único tempo que eles tiveram para pregar o evangelho lá em Caracas, ali naquela região da Venezuela. Chegaram no Brasil que meio que frustrados, 3, né? E eu sei que se pudesse eles enfrentavam esses homens lá de peito aberto, mas vieram para o Brasil. Passaram um tempo, eles recebem uma notícia. Juan, Vitão, Mário Júnior recebem uma notícia que aquelas 3 semanas que eles ficaram em Caracas, nasceu uma igreja, e a igreja já tinha mais ou menos 5.000 membros. Que a pregação do evangelho em Caracas surtiu, através da vida desses irmãos, surtiu tanto efeito que a igreja se tornou uma igreja pujante e poderosa por meio da pregação do evangelho desses irmãos. Que história maravilhosa é essa, irmãos? Só que essa história não é uma história fictícia que o pastor inventou, que está inventando. Só que a gente pode trocar o nome dos personagens. A gente pode tirar aí Juan, Vitão e Mário Júnior, colocar Paulo, Silas e Timóteo. E a gente vê a história quando Paulo viajou para Tessalônica, lá em Atos 17. Foi ele e os 2 amigos pregar em Tessalônica. E é essa história, irmãos. Lá fala que eles pregaram em Tessalônicas 3 sábados, 3 semanas. Foram ameaçados a vida deles e eles foram para Bereia, 160 quilômetros de Tessalônica, pregando ali em Bereia. Mandaram uma comissão para tirar a vida deles e eles fugiram de Tessalônica. Mas depois de algum tempo Paulo ficou sabendo da igreja que nasceu em Tessalônica, e ele escreve exatamente essa carta. Quando ele ficou sabendo da igreja, da fé daqueles irmãos, e ele inicia a carta exatamente com esses versículos que nós lemos aqui essa noite. Parte da perícope que ele inicia a carta aos Tessalonicenses, nós falamos aqui essa noite, dos versos 2 ao 5. E aqui, irmãos, há uma lição, há de fato algo maravilhoso que Paulo revela para nós aqui. Há algo maravilhoso que esse capítulo que Paulo escreve entusiasmado, com alegria e com gratidão a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Paulo, nesse pequeno trecho bíblico, nos traz uma revelação tão profunda do que provocou esse entusiasmo tão grande na vida dele, essa gratidão tão grande na vida dele. Em apenas 3 palavras, ou posso dizer 3 substantivos e 3 adjetivos. E a primeira questão que Paulo nos revela nesses poucos versículos, nessa tão grande surpresa dessas 3 semanas que eles passaram
em Tessalônica é que o evangelho, irmãos, pregado por eles lá em Tessalônica, transformou a fé daqueles que ouviram as boas novas por meio deles. A verdade é, irmãos, que o evangelho transforma a nossa fé. Olha aqui que ele fala no verso 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Que tipo de fé é essa, irmãos? Segundo John Piper, era uma fé realizadora, era uma fé operante, não era uma fé apenas teórica, mas sim uma fé que era trabalhada por Deus, e que também era trabalhada pelo Espírito Santo, e por ser trabalhada com o Espírito Santo, era uma fé operosa, era uma fé frutífera, era uma fé que gerava obras, não era uma fé utilitarista, não era uma fé utilitarista. Não era uma fé que assim, se não tem como, vamos juntar a eles. Já que não tem como, se não tem como, não tem uma solução, se nós estamos perdidos, se nós estamos depravados, se não tem salvação para a gente, vamos juntar a eles, já que eles estão falando que o único caminho, a única salvação é essa, então vamos juntar a eles. Já que é esse o caminho, é o caminho do convencimento, e não do convertimento, ou da conversão, então vamos. E essa, irmãos, a fé utilitarista é uma fé conveniente. É uma fé conveniente. Essa é uma fé seca, é uma fé oca, e é totalmente estéril. Mas essa não era a fé que os tessalonicenses provou ter depois de ouvir o evangelho. Mas também não era uma fé utópica, de forma alguma. Porque a fé utópica é uma fé que é baseada nos desejos e nos sonhos. É uma fé egoísta e totalmente infrutífera. Ela é a fé do eu quero, ela é a fé do eu posso, ela é a fé do eu consigo, ela é a fé do eu desejo e tem que ser assim. E a gente sabe, irmãos, o quanto Jesus criticou esse tipo de fé tão superficial, esse tipo de coração tão superficial. Quando a gente vai lá para a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, dos versos 1 a 23, Jesus fala do semeador saiu a semear e jogou algumas sementes, e algumas sementes caem em solo rochoso e brotam rapidamente, mas quando surgem dificuldades, abandonam a fé porque não têm raízes. A fé que levou 3 semanas para os tessalonicenses ter. E que Paulo está elogiando aqui, era uma fé operosa, irmãos. É uma fé que trabalha. É uma fé que participa. É uma fé que dá passos concretos. É uma fé que dá frutos. A mensagem do Evangelho de Cristo muda os nossos corações.
ela nos transforma, ela transforma alguém que está morto em seus delitos e pecado em uma fonte a jorrar pela vida, irmãos. Qual é essa mensagem? Qual é essa boa nova que transformou o coração dos tessalonicenses? Você nasceu pecador. Você nasceu com a sua passagem carimbada para o inferno. Não tinha solução para você. Não tinha solução para mim. Não tinha esperança para mim e para você. Mas Jesus, como o próprio Deus, na pessoa do Filho, morreu em meu lugar, no seu lugar, para nos dar um lugar na eternidade, junto com Ele, por amor a mim e por amor a você. Ele rasgou contra mim e contra você toda a dívida que estava nos condenando a uma eternidade de sofrimento no inferno. E Jesus, ao fazer isso, Ele nos justificou diante de Deus. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque Jesus me tornou justo, te tornou justo. Ele tirou toda a ira de Deus que estava sobre você. E a sua passagem para o inferno foi rasgada e substituída agora. Você tem uma passagem para o céu. A sua passagem para o inferno foi rasgada. Você agora tem uma passagem carimbada para o céu. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem que provocou o coração dos tessalonicenses, que provocou a fé dos tessalonicenses, irmãos. Que mensagem poderosa! 3 semanas foram suficientes para provocar essa fé maravilhosa no coração dos tessalonicenses. 3 semanas. Lá em Atos, 3 sábados, 3 semanas. Quantos anos você tem ouvido o Evangelho? Quantas vezes você ouviu sobre o amor de Deus e sobre o amor de Jesus? Como vai a sua fé? Eu lembro do Augusto Nicodemos uma vez falando sobre nós crentes termos mais tempo de palavra, de ouvir a palavra de Deus, seja por meio de sermão, estudo bíblico, em acampamento, fora de acampamento, do que uma pessoa que faz um doutorado, um pós-doutorado. Quantos sermões você já ouviu? Quantos estudos bíblicos você já ouviu? Quanto tempo de evangelho você tem? Como vai a sua fé? Que tipo de fé você tem? Quais são os seus frutos? 3 semanas foram suficientes para nascer uma igreja poderosa em Tessalonicenses. Em Tessalônica. É por isso, irmãos, que Tiago fala, lá no capítulo 2, que a fé sem obras é morta. Que a fé sem obras é morta. A fé que você tem precisa se redundar em obras. Ela foi repassada a outros de maneira prática, mas em poder e no poder do Espírito Santo. Uma fé operosa, que é essa fé que Paulo está elogiando, é a fé que testemunha Cristo. É a fé que proclama o Evangelho. É a fé que nos torna modelos de Cristo, como está no verso 17, e ele fala lá para os Tessalônicos, verso 7, coloca lá, Raquel.
Olha que interessante. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Essa é a fé operosa, que nos assemelha tanto a Cristo, que nos torna um modelo para todos que estão na nossa volta. Essa é a fé operosa que Paulo elogiava dos Tessalonicenses. E em segundo lugar, Paulo faz uma segunda revelação impactante sobre a fé dos Tessalonicenses, sobre a vida desses irmãos, sobre esta igreja. E a segunda revelação é que o Evangelho não somente transforma a fé de uma fé utilitarista, de uma fé utópica para uma fé frutífera e operosa, mas o Evangelho transforma também o nosso amor. O Evangelho também transforma o seu amor. Olha lá, verso 2, volta lá, Raquel. Mencionando, dando sempre, verso 3 agora, desculpa. Da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Paulo agora tira os olhos da fé e volta para o amor. Paulo não está falando de um amor momentâneo. Porque o amor momentâneo é um amor baseado no flerte, sem compromisso, sem profundidade. Esse amor raso, que logo passa, que não tem fruto. Paulo não está falando de um amor possessivo, um amor maníaco, um amor cheio de obsessão pelo objeto do seu desejo. E esse amor é violência, é manipulação, é vaidade. E o fruto desse amor é morte e não vida. Paulo não está falando de um amor platônico, de um amor filautia, de um amor a si mesmo, um amor aos seus próprios interesses, um amor egoísta, narcisista. Porque o fruto desse amor é morte. Que amor chamou a atenção de Paulo ao olhar para os Tessalonicenses? Paulo falou de um amor abnegado, irmãos. Esse é um amor que caracteriza pelo total renúncia ao interesse, dos seus próprios interesses em favor de outra pessoa. Como que em 3 semanas, o Evangelho muda o coração de tantas pessoas, de um amor tão egoísta, tão platônico, para um amor abnegado. Que revolução é essa? Que poder é esse? 3 semanas. Como que em 3 semanas Deus muda o coração de tantas pessoas, de um amor egoísta para um amor que sacrifica? Um amor marcado pelo sacrifício, um amor marcado pela dedicação, um amor marcado pelo altruísmo. O amor que o maior exemplo é o exemplo de Cristo. E é esse amor que Jesus teve ao olhar para nós, gente cheia de defeito, gente cheia de problema, gente cheia de não me toque. Porque a gente é assim, irmãos. Quantas vezes nós falamos, não, realmente eu acho que eu preciso de terapia, porque eu preciso cuidar de certas questões da minha vida. Porque tem gente que já passou tanta coisa na vida, que a sua única defesa é o ataque. Ou tem gente que já não confia mais em ninguém.
que sempre conversa com o outro achando que o outro está sempre tentando achar alguma coisa para derrubá-lo. Porque já não tem mais esse amor sacrificial. Esse amor do exemplo de Jesus Cristo. Em Romanos 5, 7. Coloca lá Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime morrer. Quem morreu pelo injusto? Quem morreu pelo mal? Quem morreu pelo que não presta? Jesus Cristo, irmãos. Quem se anima a morrer pelo que é bom? Paulo ainda foi muito bonzinho aqui, não foi? Paulo foi muito bonzinho, irmãos. E Jesus morreu por mim e por você por causa do seu grande amor. Grande amor. E a gente nunca amou a Deus como deveríamos amar. Né? Nunca amou. Você nunca ama a Deus com toda a sua força, ou com todo o seu entendimento, ou com todo o seu ser. Será que a gente ama mesmo, irmãos? Será que a gente ama mesmo? Misericórdia, irmãos. Graças a Deus, porque em Cristo nós amamos a Deus. Em Cristo nós amamos a Deus, com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Sem Cristo nós não amamos a Deus, irmãos. Porque sem Cristo só resta ódio. Sem Cristo só resta preconceito. Sem Cristo só resta ataque. Sem Cristo não tem amor. Sem Cristo só tem interesses. Sem Cristo não há tolerância. Sem Cristo não há paciência. Sem Cristo não tem um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Sem Cristo não tem esse amor. Quanto tempo o Evangelho levou para transformar o amor daqueles irmãos, irmãos? 3 semanas. 3 semanas o Evangelho foi pregado em Tessalônica. Quanto tempo nós temos de cristianismo? Quanto tempo nós temos de Evangelho? O que está acontecendo? O que precisa acontecer, irmãos? Terceira e última revelação que impactou a vida de Paulo é que o Evangelho não somente transforma a nossa fé utilitarista, pragmática, utópica, numa fé operosa, que não só transforma o nosso amor interesseiro, falho, pecador, num amor abnegado, mas também transforma a nossa esperança. Olha lá, verso 3. Recordando diante do vosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Vamos olhar agora para a esperança, irmãos. Como está a sua esperança? Como está a sua esperança? Será que a nossa esperança é aquela esperança, né, de Big Brother, né? Lembra daquele rapaz do Big Brother que falou assim, quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto dos meus cãezinhos. Será que a nossa esperança está cada vez mais fraca? Será que a nossa esperança se tornou uma esperança vazia? Será que a nossa esperança se tornou uma esperança frustrada? Será que a nossa esperança é condicionada pelas circunstâncias? Somos pessoas com esperanças dependentes das circunstâncias, favoráveis ou não?
Porque em Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se, e a convicção de fatos que não se veem. Será que nós estamos sendo o fator esperança onde Deus nos colocou, irmãos? Que esperança é essa que Paulo está falando dos Tessalonicenses? Paulo fala de uma esperança que provoca perseverança. Paulo está falando aqui de uma esperança firme, de uma esperança que não se afrouxa, de uma esperança que permanece. Paulo está falando aqui da atitude de firmeza daqueles cristãos. Paulo está lembrando aqui realmente daquela casa que foi construída sobre a rocha, na qual permanece firme, irmãos. Será que está faltando firmeza em nós? Será que está faltando firmeza em muitos cristãos? Quanta atitude de firmeza está faltando na igreja, em muitos irmãos? Será que é por isso, irmãos, que a gente escuta tanta piada de cristão, tanta piada de coisas de evangélicos? Tantas nomenclaturas para cristãos voláteis, desigrejados, mochileiros da fé. Outros como cristão pipoca, cristão raiz seca, né? Cristão turista e etc. Paulo está falando de uma esperança firme, irmãos. A ideia, de fato, aqui é de uma estaca inabalável. A ideia aqui é de uma firmeza numa rocha, onde vem a tempestade, onde vem as intempéries da vida, e permanecemos firmes. A raiz desse texto nos remete lá em Isaías. Lá em Isaías 54, versos 2 e 3, coloca aí. Olha para você ver, a raiz desse termo no grego nos vai lá para Isaías 54, 2 e 3. Isaías 54, 2. Alarga o espaço da sua tenda. Estende-se o toldo da tua habitação. Não te impeças. Alonga as tuas cordas. Firma bem as tuas estacas. Porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Volta a isto. Firma bem as suas estacas. A raiz grega usada para firmar aqui, a esperança firme, leva a gente para cá. Leva a gente para cá. Paulo está falando de uma esperança inabalável. E essa esperança só encontra, irmãos, por meio do Evangelho, na graça do Senhor Jesus Cristo. E os tessalônicos, os irmãos de Tessalônica encontraram, por meio do Evangelho, proclamado por meio de Paulo, Silas e Timóteo, durante 3 semanas. 3 semanas. Quanto tempo Paulo, Silas e Timóteo pregaram em Tessalônica? 3 semanas. Será que compreendemos o Evangelho direito? Paulo fala em Romanos 1,16 que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo é poder, o Evangelho é poder de Deus, irmãos. Quanto tempo a gente conhece o Evangelho? Que a nossa oração seja a oração de Paulo lá em Romanos 15, 13. Coloca aí, Romanos 15, 13. E o Deus de toda esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de
esperança no poder do Espírito Santo. Precisamos dessa esperança, irmãos. Você precisa dessa esperança. Precisamos nos abundar dessa esperança, irmãos. 3 semanas foram suficientes para que os irmãos de Tessalônica tivessem essa esperança firme. Pela ação do Espírito Santo, isso pode acontecer em nossas vidas. 3 semanas, aqueles irmãos tiveram uma esperança firme. Como está a sua esperança? Como está a sua esperança? Não em você mesmo, não naquilo que você pode fazer ou possa fazer, ou não nas coisas que você tem planejado para o futuro, mas a sua esperança em Deus, em Cristo Jesus e nas promessas de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Tu és o Deus e precisamos do Senhor. Não só nós, a igreja, que precisa do Senhor, mas o mundo precisa do Teu Evangelho. Nós precisamos do Teu Evangelho. O mundo precisa, Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que transforma uma fé frágil numa fé operosa. Esse Evangelho que transforma um amor mentiroso num amor abnegado. Esse Evangelho que transforma uma esperança falsa numa esperança firme e forte. Ó Senhor Deus, nos ajude, ó Deus, que assim sendo, venhamos ser imitadores de Cristo com alegria, mesmo em meio às tribulações e dificuldades, por causa do Espírito Santo que habita em nós, para sermos modelos para os nossos irmãos mais fracos, vizinhos, como toda a cidade e região, Pai. Assim como os nossos irmãos de Tessalônica foram, ó Pai, para que sobre nós, Pai, sobre a quarta igreja, sobre nossa fé, sobre nosso amor, sobre nossa esperança, possa repercutir, ó Pai, sobre a vizinhança, sobre a cidade, sobre a operosidade da nossa fé, sobre a abnegação do nosso amor e sobre a firmeza da nossa esperança. Para que Cristo seja, Pai, revelado através da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança. Pai querido Deus, 3 semanas foram suficientes para nascer uma igreja poderosa em Tessalônica. Tanto é que surpreendeu a Paulo. E ele escreve uma carta revelando a sua surpresa, a sua alegria e o seu gozo em saber desta igreja. E ainda enfatiza que não tinha mais nada a acrescentar, porque o Evangelho tinha completado tudo neles, ó Deus. Ó Senhor Deus, nos ajude. Se nós nos perdemos no caminhar, o Evangelho, reaviva em nós, ó Pai. Reaviva em nós, ó Pai, essa fé operosa. Reaviva em nós, ó Pai, esse amor abnegado. E reaviva em nós essa esperança firme. Para que possamos, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, viver a missão, enquanto vivermos nesta vida, dentro da Tua vontade, que o Senhor tem para cada um de nós. Assim te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.